Camisinha para adolescente, não dá? Vocês devem estar achando, tá louca essa doutora? Não, na verdade não tô louca não, eu quero trazer um tema bem polêmico aqui, que é, na verdade, para que dar camisinha pro seu filho ou pra sua filha, se você nem sabe em que momento que ele tá, porque você não sabe como conversar com ele sobre esses assuntos? E é disso que nós vamos falar aqui. Para quem não me conhece, eu sou médica, eu sou pediatra, especialista em adolescente, mãe de gêmeas adolescentes, e eu tô aqui para ajudar mães de adolescente a conquistar o respeito do seu filho e da sua filha pela admiração do seu filho, e não porque você impõe, porque você é autoritária, porque você que manda, nada disso, é para que ele te ouça, porque ele admira você, porque você ocupa o seu papel de mãe. Então, o mais importante, na minha visão, é a conversa de como ela vai negociar o uso da camisinha com o parceiro, né? Porque aí que tá o X da questão. Porque quando ela estiver lá, em quatro paredes, que você não vai estar lá, ela vai ouvir a sua vozinha. E aí, a conversa que você tem que ter com ela é exatamente essa, de falar com mais intimidade, né, do momento, como que a coisa acontece, porque você já vivenciou a experiência, ela não tem as sensações, ela não sabe o que vai acontecer, ela está descobrindo. Nesse momento é que a camisinha não é colocada. Então, você como mãe, você pode conversar com ela, falando, né, do ato sexual, tem 4 etapas. O primeiro é a gente ter o desejo, depois a excitação, depois é que tem o orgasmo, depois o período refratário. Então, conversar dessas coisas. Se você não tem tanta clareza, vamos buscar o conhecimento, é para isso que eu estou aqui. Mas para ela entender que vai ter todos esses momentos e que se ela, né, falar que o momento de trazer a camisinha, né, integrar a camisinha para esse momento, essa é a dificuldade que eles têm. E nós que somos adultas, que já temos experiência, que já vivemos várias vezes essa experiência, a gente pode antecipar esse momento. Não deixe correr o risco de ela chegar na hora não saber nem como agir, né? E é essa dificuldade que a gente tem, ter essa facilidade de falar desses assuntos íntimos, sem expor a nossa privacidade, porque não precisa, né? Você não precisa, porque é isso que pega os nossos filhos, né? Porque quando eles começam a entender as coisas, ninguém gosta de imaginar. Nós não gostamos de imaginar nossos filhos nessa situação e nem nossos filhos gostam de imaginar o papai e a mamãe fazem isso, né? Mas porque existe um grande tabu, porque devia ser a coisa mais natural do mundo, que é o amor entre duas pessoas, né? Eu entendo que o ato sexual nada mais é do que a gente permitir que o outro entre no nosso espaço, nosso corpo, que é a coisa mais sagrada que a gente tem. Então, a primeira coisa que a mãe deve fazer para a gente conseguir é se atentar ao ambiente, esse ambiente seguro, que o adolescente precisa saber que ele não vai ser ouvido por qualquer pessoa, que ele está num momento tranquilo, aberto para ouvir, não é qualquer, bate lá hoje, agora eu quero conversar sobre isso. Não, né? A gente tem que saber o momento que ele está pronto, que ele está querendo ouvir, né? Que ele está querendo conversar sobre isso. Então é o lugar adequado, o momento adequado, e nós precisamos mais ouvir do que falar, mais ouvir do que falar. Então, muitas mães querem falar, orientar, contar, né, dar todo o checklist. Mas esse momento de conversa é para você saber em que momento o seu filho e a sua filha está, o que ela pensa, o que ela já sabe, né? Mas, primeiro, como que a gente estimula a conversa desses assuntos? Como? Fazendo perguntas. Que perguntas são essas que a gente tem que fazer? A pergunta tem que ser estimulando, sabendo qual é a curiosidade que o adolescente tem. Você se coloca disponível. Olha, queria saber o que você já sabe, o que você já pesquisou sobre isso, o que você já está fuçando, o que você já ouviu falar. Tem alguma dúvida que você talvez tenha vergonha de falar comigo, mas eu quero que você saiba que eu tô aqui para ter esse tipo de assunto. A hora que você estiver pronta, pode me procurar, né? Então, pelo menos dar a abertura, dizer que você tá ali. Por quê? Porque à medida que a maturidade vai chegando, eles vão ter dúvidas sim. E se eles sabem que pode contar com a mãe, eles vão te procurar. Não tenha dúvida disso, né? Porque vai perguntar para a melhor amiga,
esse tipo de conversa que realmente importa para eles, não vai acontecer com qualquer pessoa. E se ela não tiver com a mãe, eles vão procurar na internet. E eu tenho certeza que você não quer. Então, a gente precisa saber que quando a gente se interessa pelas dúvidas do adolescente, quando a gente se interessa pelo que ele está curioso, pelo que ele quer saber, ele sente que está sendo valorizado, né? Que ele está se sentindo que você está se importando com ele. A gente ser direta e clara no que a gente está tratando, qual o assunto que a gente está tratando, assim como eu estou tratando aqui com você, né? Ser o mais verdadeiro possível, o mais realista possível, porque às vezes a gente deixa entre linhas e aí o adolescente tem que interpretar, talvez a mensagem que a gente quer que chegue não é bem aquela que chegou. Então, ser o mais clara, mais verdadeiro possível. E aí a gente aproveita para desmistificar essas coisas, esses tabus que existem. Se dentro da minha casa existe um grande tabu de não falar dessas coisas, é um momento onde a gente precisa, nós que somos adultas, nós mães que somos adultas, quebrar esses tabus, né? Quando tá tendo essa conversa, para ficar mais à vontade, né? Se identificar com você, a gente pode compartilhar as nossas experiências, porque a gente já viveu muitas coisas da época da nossa adolescência. Como é que você viveu essa experiência na sua adolescência? Como é que foi para você dar o seu primeiro beijo? Como é que foi para você? E assim, não é para fazer uma comparação de como foi na minha época, lá na minha época era assim, era assado. Não, porque isso vai afastar você do seu filho, da sua filha. A ideia é que você traga a sua experiência, a sua história, para você se conectar, para ela se identificar. Poxa, minha mãe está me falando uma coisa que ela viveu, então ela já sabe como que é e como eu estou me sentindo. Então ela não se sente mais sozinha e ainda tem a identificação com você, né? Ela já passou por isso, então ela me entende, percebe? Então é essencial a gente manter o foco na experiência da nossa filha, do nosso filho, que é muito importante ele ter certeza que pode contar com o nosso apoio contínuo. O que isso quer dizer? Mesmo quando ele errar, saber que ele não vai ser julgado, que você não vai... Tá vendo? Esqueceu de usar a camisinha, olha só, eu já não te falei 10 vezes que não podia, né? Que é isso que a gente faz, né? A atitude que a gente tem. Por quê? Porque a gente quer proteger, porque a gente quer cuidar, porque a gente sempre pensa no pior. Mas se a gente age dessa forma, se a gente reage dessa forma, os nossos filhos não vão se abrir com a gente, né? Então a nossa reação não pode ser de ameaça, de chantagem, de tá vendo? Olha o que você fez, sabe? De julgamento, né? De julgar. Não, é seu filho, é a sua filha. Se ele não puder contar com você, que é a mãe, ele vai contar com quem? Então eu entendo que a gente tem essa preocupação, né? Uma preocupação das consequências ruins, porque nós já temos o cérebro adulto, a gente pensa no depois, o adolescente não, né? Ele ainda não tem essa capacidade no cérebrozinho dele, mas ele precisa saber que a gente vai apoiar mesmo quando ele errou. E apoiar significa, não é passar a mão na cabeça e nem ser permissiva e nem concordar com o que ele fez. Não, apoiar é estar do lado, E ainda aproveitar a oportunidade para fazer a orientação correta. O que você pode aprender com isso que você errou? Como que você pode fazer diferente da outra vez? O que você vai fazer com isso que te aconteceu? Olha as 3 perguntinhas que eu dei. Então, quando a gente tem a consciência de como a gente pode agir, como a gente pode escolher agir, fica tudo mais fluido, a conversa fica mais leve, né? Você sabe o que você está fazendo. Você vai se colocar no seu lugar de mãe, de orientadora. Espero que você tenha gostado dessa live, que ela tenha sido útil para você e divulga para mim. Compartilha com outras mães, se você conhece mães de adolescente. E beijo!